o Caco Velho fica com alto-falante. Está no ar Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. A gente sempre começa com um brinde. Ah, cadê a água, Tom? Posso dar água para você? Pode. Mas antes de dar água, deixa eu falar aqui para os nossos espectadores. Antes de irmos para o nosso convidado, a gente pede para que vocês sigam o nosso canal, curtam, comente, que é importante. Nós temos também embaixo o Mais de Mais, que é o Mais de Mais, né, Tom? Isso. Que vocês podem doar, fazer doação para a gente. Também temos o Pix, que está escrito aí embaixo, papodesubúrbio@gmail.com.br. É importantíssimo vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho, para continuar divulgando a cultura suburbana, né? E, Tom, quem é que tá aí no ar? E o nosso convidado é nota 1000. Ele é formado em português, inglês, letras clássicas, latim, grego e hebraico e doutorando em filologia e língua portuguesa pela USP. Faz sucesso na internet com mais de 10 milhões de views em seus vídeos e foi com muita luta que ele enfrentou preconceitos e hoje se tornou um dos maiores professores de redação do Brasil. Nosso querido Rômulo Bolivar. Prazer, Rômulo, ter você obrigado. aqui. Finalmente, né? Finalmente. É uma presença mais que esperada. Tem que tomar. É importante tomar também. Sabe por quê? A gente sempre começa o Papo de Subúrbio perguntando como é que foi sua infância suburbana. Como é que onde você é de onde? Então, eu sou de Campo Grande, né? Eu sou entre o eu tenho o cheiro de suburbano e o cheiro de interior, porque eu morava no Rio da Prata de Campo Grande. Então, a minha vida de começar a trabalhar, começar a estudar, tem a ver com o ensino médio, tem a ver com o barulho do trem passando por perto, não é isso? Isso. Mas eu cresci mesmo em Campo Grande, aqui do Rio de Janeiro, que era, enfim, cachoeira, eu costumo brincar, cachoeira, tinha tamanduá, tinha mais o quê? Oi? Tinha árvore. Tinha árvore, ela aquelas baixarias que eu falava da árvore aqui, fora do ar, ela tá trazendo essas memórias. Mas, quando eu era pequeno, tinha tamanduá lá, tinha lugar que tudo dizia que via onça, cobra, não sei o quê. Mas tu viu alguma onça? Então, eu nunca vi, não. Mas eu sei que tamanduá não tem mais, onça nunca se viu, gambá também desapareceram. Agora, viado ainda multiplicou, eu saí de lá, mas tem muito ainda, não posso mentir com relação a isso. Não é isso? Mas Campo Grande é o bairro, né? É o bairro o maior bairro do Brasil, sabia? O Campo Grande é o maior bairro do Brasil. Rafael Imenso, sempre fala isso aqui. E olha, Rio de Janeiro, né? você vai... Menina, foi em novembro, eu fui apresentar a minha pesquisa lá em Portugal, na Universidade do Porto. Você chega a Portugal, daqui a pouco vem alguém conversar contigo. Sou de Campo Grande. Eu falei, gente, é uma raça que onde você vai, se você for pra NASA, você pisar na Lua, quando você olha, tem um país. E todo mundo é parente, é filho de fulano, filho do povo de Campo Grande, gente que se aglomera, que se espalha, se junta, é uma coisa indescritível aquilo ali. E aí foi isso. Trem, né, querido? Oi? Se encontra no trem também, assim, eu moro, nesse eixo Barra Recreio, eu moro faz uns 20 anos. Mas aquele negócio, a gente que mora nesse negócio de Barra Recreio, ninguém é nativo ali, vamos falar, né? É made em Caxias, é made em Campo Grande, Santa Cruz, adjacências, né? Não tem o nativo, ai, mamãe, né? Nasci aqui na Veio Barra. todo mundo no cesto de Moisés, não é isso? Veio todo mundo no cesto. Tá ajeitando aí seu microfone, Rômulo. Olha que elegância, olha. Foi. Tá o poder e a elegância. E é legal que em Campo Grande tem bastante parques, né? Cachoeira. Mas você era mais urbano ou ia para as trilhas lá de Campo Grande também? Eu era também? mais a pessoa da trilha. Legal. Até porque Rio da Prata é mais no interiorzinho de Campo Grande. O interior, né? Hoje lá tá meio gourmetizado, vários salões de casamento. A Anitta já foi madrinha de casamento lá no salão que tem na minha rua. Sério? né? Exatamente. A mulher do Exatamente. Elis, quando teve aqui, ela falou isso, que Rio da Prata não é mais como era da época dela também, não, que ela também era do Rio da Prata. Campo Grande também, né? Tava um trânsito bom Trânsito lá, né? paulista quase, né? Agora eu vivo muito em São Paulo, o negócio tá Nós batalha estávamos fazendo espiritual um travada e viaduto perdida. lá, ali na estrada, não sei se do Mendanha. Não, do Mendanha não.
Estão fazendo um viaduto para melhorar o trânsito. Fiz, então, assim... É viaduto que não falta no Campo Grande. A Avenida das Américas, ela era imensa. Aí acho que, não sei se eles não queriam que ela ficasse tão grande. Aí mudaram de nome. Depois de um tempo, a Avenida das Américas muda de nome. Mas naquele trecho, indo para Santa Cruz, ali perto do se é Correia, fizeram também um viaduto ali para BRT, para desafogar o... Tá uma coisa linda. Tá uma coisa... Duduzinho tá... Tá arrebentando, Dudu né? tá arrebentando. Eu queria odiar Dudu, que eu tenho queria. Gente, também. Mas você Eu queria ter um inaugurando o ranço. pacto lá com a sua. E aí ele falando mal dos flamenguistas, eu fico apaixonado. Ah, é? Mas o que Aí ele fala? ele Qual é seu falando, time? ai, flamenguista não veio me agradecer. Desculpa, qual é o seu time? Meu time? Então, eu torço pelo Flamengo. Tentei ser fluminense, mas eu não me destacava no grupo. Me sentia mais um, entendeu? Então fui dar minha vida no Entendi. Flamengo, no Nós caso. somos tricolores, Gente, né? piadinha anos 90, uma sua. coisa já considerada homofóbica, Não, politicamente incorreto, irritante. Não é isso? Então você é Flamengo. Eu sou Flamengo. Uma E o Paz vez é o quê? Flamengo. O Paz é- O Paz é Vasco. Ah, ok. Ele tá falando o que então? Do tricolor? Não, ele tava falando Não, ele tá rancinho. falando porque ele inaugurou, ele tá iniciando uma obra para um estádio do Flamengo, porque Sim, mas hoje ele de manhã tava falando do Fluminense. do Fluminense. Ele falou do Fluminense também, é. Aí ele tá Aí ele falando tá que todo mundo tem uma fazendo dívida com o esse- Vascaíno agora, que ele tá fazendo essa obra toda. Aí você tá... Eu tento não gostar de Dudu vem e bota um negócio de um não sei o quê. Aí toma Ele cerveja, tá se forte joga esse na ano, né? farra, Aí ele terminou vai o lá no meio da BRT. gente. Ele chega lá na Portela lá com a gente, ele faz uma festa, ele pula Ele é lá no fanfarrão. meio. Aí tá todos os políticos assim, falei, Dudu não veio não. E chegou cedo. Olha ele suado, descabelado, lá no meio do povo. E ele é Pô, povão. Dudu, queremos você aqui, hein? Vamos... Dudu da elegância. Ele tá, né? Mas, então, você teve essa infância, assim. É legal você falar da trilha que você pega, porque tem muita gente que mora em Campo Grande que não faz, assim, não conhece a cachoeira, não conhece as trilhas, que tem nos próprios parques. Sim. Lá. Alguns lugares foram vendidos, viraram terreno Mudou privado, bastante, mas ainda tem. Agora, o chão da escola pública também, eu acho que esse cheiro de interior, isso me ajudou muito lá também. As pessoas se conhecerem, as tias, né? Aquela cultura da professora que conhece o aluno, que... Eu lembro que uma vez, dia da Bíblia, a professora pediu pra gente levar uma Bíblia pra escola. Aí eu levei todo feliz minha Bíblia pra escola, tal, saímos pro intervalo, minha Bíblia era novinha, né? E aí, porque eu cresci na igreja evangélica, as pessoas não acreditam nisso, mas eu cresci na Assembleia de Deus da família Malafaia, né? Olha! E aí, você sobe, quero ir pelo polêmico ou pelo acadêmico, eu tenho conversa pra tudo aqui. Você cresceu mesmo? Eu cresci, na verdade eu era de igrejas mais rigorosas ainda, eu era de igreja evangélica, era que botava o véu na cabeça, ósculo irmãos? santo. Outra conversa polêmica, amigão, também podemos passar por aí. Eu sou filho adotivo, biologicamente eu devo ter uns 16 irmãos, mas de convívio somos, né, de criação, eu e minha irmã, Betânia. No documento eu sou filho único. Agora, de conhecer, eu devo conhecer uns 5 ou 6 irmãos. Então, é uma pergunta bem relativa para mim isso, né? Hoje eu penso em adotar uma criança e legal. tal. Eu também. Porque tenho essa cultura né? Eu sou filho adotivo, meu pai é filho adotivo do meu avô, a minha mãe é uma gente que chegou, dorme 3 dias na sua casa, já toma benção, já virou Assim cadê que meu é bom. primo? Fulano é meu primo. A gente é assim. Ai, A que gente do legal. subúrbio, todo mundo é primo, né? Mesmo sendo primo, é primo. Pois é. Mas aí, quer dizer, eu cresci nessa cultura religiosa e nessa cultura de escola pública que, assim, de um afeto muito grande, não que hoje não tenha, mas eu digo cada vez mais a coisa tem ficado pior para o professor, né? Hoje eu fico apavorado, eu entro em algumas escolas, o professor, ele tem que ser o professor, o porteiro, o faxineiro, ele tem que limpar Inspetor. sala, as crianças foram embora, a sala tem que estar limpa, o professor tem que limpar, tem que fazer o quadro, fazer a parede. Quer dizer, é um trabalho, e sobretudo o professor do ensino fundamental, ele é muito cobrado, ele é muito exigido e às vezes é um dos que menos ganham, né? O professor já é desvalorizado. E o do fundamental, e eu digo, eu, como professor de redação, aquele que está no outro extremo, eu falo para o aluno, aquilo que você aprende comigo, você vai se lembrar
até o dia da prova. Se Deus quiser, se bobear, esquece antes. Você vai se lembrar. Agora, aquilo que a professora falou lá atrás, aquilo marca o aluno de uma forma. Então, a gente tem que valorizar esse professor. A gente tem que capacitar o professor do ensino fundamental. Tem que dar férias, tem que dar curso de orientação. Fundamental 1 e 2 é muito importante. Mas, assim, são, infelizmente, os menos valorizados e, assim, os mais cobrados. É um nível de estresse altíssimo. Na época que tu estudava, você não sentia essa desvalorização como está agora? Não sentia como está agora. Então, a gente encontrava muitas vezes uma professora que trabalhava ali com a gente, mas ela geralmente não tinha um outro turno, então pensava, às vezes, melhor na gente, ou chegava menos cansada na sala de aula. Enfim, eu lembro que as professoras observaram que eu gostava de escrever, lançaram um livro de poesia meu, eu como autor, olha só. Poxa, eu estava saindo do Fundamental 1, era a 4ª série, 5ª série da época, isso aqui é 9, 10 anos, eu acho que é isso, Você né? já escrevia bem nessa época. Eu escrevia, fazia poesia, tal, enfim, e aí eu ia representar a escola em concursos. Poxa, como é que o professor tem essa sensibilidade de perceber que o aluno escreve, que ele faz? Então, hoje é um... Por outro Então, eles lado, também... influenciaram, né? Para você Sim. ser professor hoje. Sim, foram grandes Como inspirações. Como é que foi a caminhada até você chegar a ser professor? Como é que foi essa caminhada? Então, eu, quando era pequeno, eu achava que eu ia ser médico, né? Porque minha mãe era da enfermagem, minha mãe não tinha com quem me pagar para eu ficar, minha mãe me levava para o posto de saúde, eu passava o dia com ela lá, trabalhando e tal. Ela trabalhando e eu brincando. Então eu via os médicos de branco, via a atenção que os médicos tinham, aquela coisa toda, eu dizia que queria ser médico. E minha mãe sempre teve essa coisa, essa paixão por grávida, ela nunca pôde engravidar, mas ela sempre foi apaixonada por grávida. Então eu falava para todo mundo que eu ia ser médico obstetra. Me dava um papel para desenhar, eu desenhava a mulher grávida com aquela bola na barriga, não sei o que lá, porque eu achava que a criança nascia pelo umbiguinho, que a criança vinha. Então eu ia ser médico o quê? O obstetra, que ajuda a criança a sair pelo umbiguinho. Quando eu descobri... A verdade. Quando eu descobri a realidade da vida, que não era pelo umbigo que a criança saía, eu falei, não quero ser médico por nada. Mas ganha bem. Eu falei, não vou não. Aí é melhor ser professor, né? É muito melhor. Aí eu via que eu já tinha essa tendência de deselegância, né? Eu tô falando aqui, tô mastigando um negócio. É meio suburbana, pô. Isso aqui pode... Aqui, negócio de torcida, esse cancerígeno aqui, eu amo isso aqui. É uma gordura trans, né? Mas as pessoas adoram e a gente coloca, pô. Aí fala. Eu já me perdi aqui no negócio. Tu tava falando quando você começou a TDAH purinho. A trajetória do magistério. Aí, isso. Eu comecei, eu dava aula para um, ajudava outro, tirava nota boa na escola. Muito do que eu tirava nota boa na escola, eu virei um nerd na escola meio forçado, né? Daqui a pouco eu posso voltar nessa questão aí. Eu sentava na frente não porque eu gostava exatamente de estudar, mas é porque eu queria me sentir protegido pelo professor do bullying que eu sofria, né? Pelo fato das pessoas já perceberem uma tendência à questão da sexualidade, a uma afetividade. Então eu já tentava me proteger por ali. Mas enfim, aí chegou no ensino médio, eu tive uma professora Aparecida de língua portuguesa maravilhosa, mas ela era inesperada. Você esperava o quê? Que a professora ficasse lá na frente com um livro e passasse. Ela andava pela sala, ela tacava livro na cadeira, implicava com o outro, dava tapa no ombro e brincava. Olha, mas ela fazia piada de duplo sentido, falava besteira. Então aquilo atraía a gente. E você é um pouco disso agora, né? Hoje eu vejo muito dela em mim. Não sei se eu sou essa pessoa apaixonante como ela era, mas assim, maravilhosa. Amiga, maravilhosa. Aí eu quero ser isso aí. Sim, aí eu também tinha uma outra professora também igualmente maluca, que era a Neide, que a Neide, uma senhora, ela já faleceu, maravilhosa, ela era professora de francês, estou falando só de escola pública, tá? Enquanto a maioria dizia que não dava tempo de dar matéria, os alunos não têm como aprender língua estrangeira nesse pouco tempo. Ela conseguia ensinar francês, italiano, espanhol, tal. Ela usava uma técnica que era levar o mesmo texto em várias línguas.
E entregava pra gente, mandava a gente traduzir pro português. Então, quando você comparava um com o outro, você via que sempre tinha uma palavra que era mais parecida com o português numa língua, com outra, tal. No final, saía uma tradução daquilo ali. Que legal. E aí, às vezes, ela levava também em latim, às vezes também no inglês. E aí, nossa, mas aí eu tomei Era uma aula uma paixão. diferenciada. Aí eu falei assim, vou ser professor, primeiro eu queria ser professor de literatura. Aí depois, não, vou ser português. Aí eu me apaixonei pelo latim. Falei, quero fazer letras clássicas, estudar latim. Mas todo mundo, latim não dá camisa, tal. Aí eu fiz o vestibular. Aí, no final das contas, eu acabei fazendo letras português e inglês numa universidade particular e fiz letras clássicas, português e latim, com algumas matérias obrigatórias de grego e matéria facultativa de hebraico na UERJ, né, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Era uma loucura, porque eu fazia 8 disciplinas na particular à tarde e eu fazia 8 disciplinas à noite, né, 16 disciplinas, envolvendo aí grego, hebraico, latim, inglês, Imagina, literatura. uma loucura, Eu não falei, sabia essa. gente, eu E deu tinha dia que eu conta? chegava em casa quase mudo, quase a mais. Mas era tudo em Campo Grande. Oi? Era tudo em Campo Grande ali? Na amiga? Não, quem Ah, dera. não tem. A amiga trem, eu só andava de tatáxi. Era Que o trem, isso? tatáxi, quando eu olhei eu chegava. Eu só andava de tatáxi. O pessoal, tu vai como? Eu falei, vou de tatáxi. Só ando de tatáxi. E aí isso que eu digo, o povo acha, daí o povo me conhece hoje, porque é recreio. Eu falei, não tem isso não. Eu já tive aniversário comemorado no vagão do trem. Isso Todo é ótimo, mundo né? se conhecia. Aí tinha um vendedor ambulante de chamada online, porque ele andava com tipo um microfonezinho aqui, tipo um telefonista, e vendia. E aí levaram bolos. Aniversário, parabéns, É muito cantado bom dentro isso. do vagão do trem. E a Coisa do gente. subúrbio, né? Coisa do subúrbio. Então eu ia. Olha, mas eu tenho cada história de trem. Tinha um amigo meu, Jorge, que ele fazia francês na UERJ, né? Ele pegava o trem em Santa Cruz. Olha, eu tenho que mandar o link desse vídeo pra ele, que ele adora quando eu conto essa história. Ele pegava o trem em Santa Cruz. Aham. Para ir para a UERJ, e eu entrava no trem em Campo Grande. E aí, o Jorge, um dia ele faltou, e aí a gente se desencontrou no negócio do horário, aí ele foi ligar para minha casa para poder ver que horas eu iria. Quando ele liga para minha casa, quem atende o telefone? Meu pai. Meu pai, na época, tudo bronco. Meu pai é operador de máquinas pesadas da SEDAI. Não sei o quê. Só que meu pai parecia uma guila, todo fortão, bravo. E não sabia ainda não tinha, né, revelado o mise-en-scène. Ou tinha recentemente, alguma coisa assim. Ele não desconfiava. Desconfiava, que eu lembro que uma vez eu estava lendo um Machado de Assis, caiu uma barata em cima de uma lagartixa. Deus. Aquilo ali eu recebi Clara Nunes, eu incorporei. E sofá de pobre tem sempre um pano por cima, não tem? E na hora que eu levantei, eu rodava com aquele pano, tu não sabia se era o Espírito Santo, se era uma entidade do candomblé, se era o Moluque, o que tava ali? Menino... Era você, meu o pano, pai, era... Morena de Angola que tá de chocalho amarrado, o bicho gelado entrou no eu rodava pro Machado, já captou pra um lado, Bentinho pro outro, Menina, olha, batalha espiritual, trabalho perdido. Meu pai tinha mania de ficar vendo televisão, basicou na perna, ele parou a perna e falou, que porra é essa? Mas, enfim, eu já tinha passado esse episódio, toca o telefone e meu pai atende. Meu pai, tranquilo, né, fazer um microfone, um telefone aqui, meu pai, alô? Jorge, doutor Jorge, era assim, aquela bicha pintosa, garota, feminã, porque eu fazia latim, ele fazia francês, ele dava bonjour, fazia francês, ele dava bonjour com biquinho. Bonjour. Merci beaucoup, ça va, né? Mas o savá dele puxava o ombro, ele, savá, aqui ó, savá, puxava o ombro, o savá de Jorge. Gente, Esse seu pai... sempre garoto. Meu pai, alô, Jorge. Pensando que era eu. Aquela voz, pensando que era você. Aí meu pai, alô? Aí ele... Meu pai, meu filho, tu não vai falar quem é não? Eu vou desligar essa porra, hein, meu pai, achando que era trote. Aí Jorge, tá me conhecendo não, piranha? Sou eu, a Jorge.
Eu só escuto um grito de Rômulo! Falei, que foi, pai? Quem é? Não sei essas porras. Pra você isso aí, eu não sei que porra é essa aí, não. Eu sei isso aí com você. Aí dali ele... Não era você ou não? Ih, sabia teu pai do pirâmide, sem querer. Eu falei, gente, eu desmoralizado. Eu ainda era bicha evangélica na época. Eu ainda... Gente do céu. Apenas Ela uma tentando se curar ainda. de Campo Grande, apenas uma camponesa. Mas como eu amo meus amigos da igreja, sabe? Eu nunca sou... Engraçado, né? Eu E nunca a sofri igreja, preconceito você na igreja. sofreu? Não sofreu. É claro Aí que eu não era assumido e as pessoas fingiam que não sabiam, né? E às vezes alguém chegava, posso te fazer uma pergunta? E eu falava assim, se você fizer, eu vou responder. Você quer saber mesmo? Não, deixa pra lá e tal. Mas mas assim, eu conheci um amor fraterno dentro da igreja. Legal. Que até hoje meus amigos da igreja me abraçam, me beijam, me chamam de irmão, dizem que me amam. Então eu vejo que não era uma coisa da religião, aqui as pessoas se chamam de irmão. Não, é realmente pessoas que torcem por mim. É claro que dentro do processo de evolução espiritual, alguns deles ainda não conseguem entender que o que eu faço não é uma escolha, que a minha realidade, a minha condição sexual não seja uma escolha. Eles ainda não conseguem entender isso. Mas te respeitam, né? E eu, às vezes, valorizo mais ainda, porque eles não têm essa compreensão, mesmo assim não deixam de me amar, de me respeitar, de me convidar para os encontros. É importante o respeito, né? Pois é. Quebra padrão, né? Aí você falou, eu posso voltar. E na escola você sofria bullying. Era o contrário. Sofria. Olha, então, engraçado, no ambiente escolar, como eu sofri bullying, sabe? Eu estava comentando isso com uma aluna minha, esses dias. Eu tenho uma aluna que, na verdade, é um menino trans, mas ela tem dificuldade com a família e tal. Aí eu falei para ela, olha, um dia vai melhorar. Ela, minha vida é uma droga. Eu falei, tá quantos anos? Ela 16, tá na época de a chave de uma droga mesmo, mas um dia vai passar. Eu sofria tanto bullying, mas tanto bullying, eu não tinha dinheiro, eu precisava merendar na escola. Às vezes eu passava o dia com fome, porque eu não tinha coragem de entrar na fila da merenda, porque quando eu entrava na fila as pessoas ficavam rindo de mim, ficavam debochando. Às vezes eu ficava com a bexiga ardendo, porque eu não ia ao banheiro, porque se eu entrasse no banheiro, os meninos ficavam e fazia isso, e apertava aquilo, e faz isso, pega aqui, faz ali, e eu sempre com muito medo, porque muitas pessoas da escola eram da minha igreja, isso triplicava a minha vergonha, eu tinha medo de as pessoas verem que eu estava sofrendo aquilo, e tinha primo meu, parente, então eu tinha medo de aquilo chegar à minha casa. Então, às vezes, estava chovendo, eu ficava na chuva, eu não ficava debaixo da cobertura, eu ficava lá com o guarda-chuva segurando. Eu não praticava esporte, porque os meninos não me escolhiam para nada para fazer esporte com eles. Então, eu ficava sempre fazendo trabalho, ou quando ia fazer, porque as meninas me chamavam, as meninas sempre mais agasalhadoras, sempre mais acolhedoras. Né? Maduras, né? Então, assim, eu sofria E nenhum professor muito. sentia isso que você estava sendo... Então, era uma época que eles achavam que aquilo ali fazia parte da educação e que alguns acreditavam, inclusive, que eu precisava passar por aquilo ali para eu aprender a sobreviver, porque na vida eles não estariam lá. Então, hoje, você vê as pessoas falando assim, eu ouço isso na sala dos professores. Na minha época, a gente sofria bullying, hoje em dia a gente não pode deixar, hoje em dia tudo é bullying, não sei o que lá, é um mimimi, tal. Não pode, sabe? Assim, só Deus sabe as marcas que eu trago por não ter uma proteção naquela época. E assim, hoje ainda é pior. Por quê? Porque eu sofri aquele bullying ali, eu sofri às vezes bullying na rua também, às vezes eu não pegava ônibus para casa, eu ia andando a pé e andava às vezes mais de uma hora para chegar em casa, porque dentro do ônibus, ou então ficava esperando passar o ônibus que ia todo mundo e eu ia no próximo, para não sofrer esse bullying. Mas assim, hoje ainda é pior, porque eu depois que chegava em casa e eu ia para o contexto da igreja e tal, o bullying cessava. Eu estava protegido naquele ambiente. Hoje não é assim. Hoje, o bullying continua no celular, na internet, na rede social. Então, eu imagino, assim, já era enlouquecedor aquilo que eu sofria no ambiente escolar. Imagina se aquilo ali fosse as pessoas me chamando de viadinho na rede social e dizendo, não faz isso, você não pode, você é ridículo, você tem que morrer, você sabe? Era uma coisa assim, ninguém podia ser meu amigo, porque se fosse meu amigo... Eu vivi um momento muito cruel. Hoje eu olho, eu entro na sala de
de aula e eu vejo... eu não vejo tantos casos de racismo na sala de aula. Eu vejo os alunos atípicos sendo, assim, também acolhidos. Então, nossa, aquilo mudou. Na minha época, a pessoa preta tinha um apelido. O aluno que era gay, ele tinha outro apelido. A pessoa atípica tinha outro. Então, assim, hoje... Existem coisas que a crueldade... consciência que melhorou a gente em muita ainda coisa. resiste, porque, né? tipo assim, eu como professora, eu não deixo ninguém botar apelido de ninguém. Ah, mas ele gosta, problema, mas eu não quero. Uhum. Não quero. Não quero porque eu não sei se ele gosta pra te agradar, entendeu? Ou se ele gosta mesmo, então não quero. Uhum. Ninguém tem apelido na minha sala. Não gosto que bote apelido de ninguém, ninguém tem apelido de ninguém. Ele tem nome, você tem nome, vamos chamar pelo nome. Que é apelido lá fora, aqui não. E hoje faz É uma você... maneira de você controlar isso, né? Porque a gente não sabe. Porque às vezes, a gente deve falar muito das pessoas pretas, porque às vezes elas aceitam esse tipo de piada, né? Pra se inserir naquela turma. Não precisa disso, né? E você, por ter passado por isso, você consegue ter mais sensibilidade em perceber quando uma criança está sofrendo, né? E outra coisa que eu acho interessante é que você se reinventou, né? Você passou por isso tudo e hoje você é um cara super alegre, dá aula, todo mundo ri, todo mundo te adora. Super bem esclarecido e resolvido quanto a isso. Exato. É. Apesar dos traumas assim que você eu está tento contando. ser. Eu descobri recentemente que eu trago algumas marcas de homofobia em mim. Então eu tenho que combater. Legal Atualmente, você falar assim, isso. assim, nas definições atuais de homofobia, de racismo, não existe preto racista, não existe gay homofóbico, porque vamos falar de racismo, volta à homofobia. O racismo hoje, ele não é só um discurso, ele é um discurso e que tem uma estrutura. Sim. Ainda que existam pessoas pretas que dizem assim, eu não contrato outro preto para trabalhar porque eu acho que é vagabundo. Eu não só gosto de ter amigo branco. Eu só gosto de não sei o quê. Eu tenho uma ideologia tal. Ele tem um discurso racista, mas ele não é racista porque ele não tem a estrutura por trás dele. Ele pode andar rodeado só de branco. Sumiu alguma coisa no bolso de alguém, chegou a polícia, o primeiro a ser revistado vai ser ele que é preto. Então, é uma coisa... É o racismo estrutural. É o racismo, exatamente. Então, por isso que a gente fala, ele não é um preto racista, ele é um preto que tem o discurso racista. Porque ele tem o discurso, mas a estrutura não está a favor dele, né? Então, é a mesma coisa. Então, assim, eu trago algumas marcas, por exemplo... Pelo meu companheiro, a gente andaria mais de mão dada na rua, nos lugares, às vezes, e assim, eu morro de... Eu posso estar dentro de um shopping center, que é um conceito que é... Mas eu acho que vai alguém me atacar a qualquer momento, vou tomar uma lâmpada na cabeça, que vai não sei o quê. Então eu tenho isso, né? Assim, o meu pai, apesar de ser filho adotivo, eu acho que eu sou... Se eu fosse um filho biológico, eu acho que eu junto as características. O meu pai é preto e a minha mãe é branca. Eu, como moreno que sou perto da minha mãe, eu, né, era bem, assim, um pardo bem escuro, né? E minha mãe sempre me ensinou, você vai entrar numa loja, você não abre o iogurte antes de chegar lá, porque vão achar que você roubou. Mas eu vejo o fulano falar, ela, não. Que frase. Então, eu, por exemplo, eu estou dentro de um mercado, eu não enfio mão no bolso, eu não entro no supermercado se eu tiver um produto que possa vender lá, porque eu sempre acho que as pessoas vão... Então, eu tenho essas marcas de preocupação em mim. Em relação à homofobia, eu trago algumas preocupações que assim, eu não consigo relaxar hoje, né? Então, assim, hoje eu enxergo isso. Já foi até um problema no meu relacionamento, por exemplo, porque o meu companheiro, ele fala, a gente, né, hoje, agora em agosto, a gente vai fazer 22 anos juntos. E aí ele fala, você não tem orgulho de andar comigo? Eu falei assim, cara, não. É porque na minha realidade... ainda mais com ele, eu me sinto exposto 2 vezes. Porque sendo só eu, se cair na porrada, mas sendo ele, eu não sei o que vai acontecer, né, em relação a ele. E tem que ter medo também, né? Porque hoje em dia a gente não sabe, né? Mas a sociedade tá muito esquisita, né? Com relação a isso. Pois é, e assim, é o que eu falo para ele. Nós convivemos no ambiente acadêmico, né? Ele agora como professor da FRJ, ele, né, tá viajando lá nas questões acadêmicas dele e tal, e eu nessa coisa de professor também. A gente vive num contexto em que não é comum mostrar o preconceito.
Não que não exista o preconceito, mas não é comum mostrar. Só que a gente não pode sair lá fora de uma escola, da universidade, e achar que as pessoas vão agir da mesma forma, porque não vão. Não vão. Não vão. E algumas acreditam que realmente estão matando o gay em nome de Deus. É E aí, verdade. quando essas pessoas acreditam que a maldade dela é justificada por Deus, não tem limite. E pior né? que tem gente que não tem nem Deus, né? Porque nem fala nem de Deus, é porque não gosta mesmo. Porque... É. E não gosta porque não gosta. Aí vai ter toda uma questão, né? Essa barreira. Que impedimento é esse? Né? É exatamente isso. Parece que a pessoa quer matar um espelho, né? Ela quer quebrar um espelho. Ela está se refletindo ali. Porque Aquela por que tanto catarse, ódio? quando vê o outro, né? Ela quer destruir aquela catarse que ela não suporta. Tanto que algumas pesquisas mostram que o gay negro, ele sofre mais preconceito do que o gay branco, porque tem mesmo? camadas de preconceito ali. E muitas vezes o agressor do gay preto é o hétero preto, porque ele não suporta ver no outro uma identificação homoafetiva. Então incomoda mais ele. Né? Tipo, o branco é o outro, mas você sou eu. Então eu não admito que você seja. Então são muitas camadas de doença aí que se atravessam. Assim, a gente está melhor, mas ainda tem muita coisa para a gente melhorar, né? Enfim, e aí fui superando, Foi, né, su- amiga? foi Graças a superando e superou muito bem. cara. A gente teve terapia, com não sei o quê. Uma Pagando terapia- Uma vez por semana? Duas? Uma vez por 3 semana, vezes? Todo dia? exatamente. Foi. Amiga, eu tô quase cobrando do meu terapeuta, porque eu entro na terapia, ele ri tanto. Eu faço online, né? Essa Ele semana ri. eu fiz 5 prints dele, quase morrendo de rir. Ele aí, o que você aprontou essa semana? Eu ia? Agora, essa semana, fiz Nem isso. te conto. Fiz isso, ele que não teve coragem de fazer isso. Eu sou apenas uma camponesa. Menina, ele é branco, ele ri alto. Você não teve coragem de fazer isso. Eu falei, fiz. Ele, ai meu Deus, eu não sei. Mas ele ri. É um stand-up pra ele, né? Mudando de assunto agora, indo para um assunto que você conhece bem. Que você tá bastante nessa coisa do online, né, Roma? Você se especializou bastante nessa questão da educação online, né? Quer falar um pouco sobre isso? Então, o Leandro, que é meu companheiro, ele é especialista acadêmico, que ele conhece a história do online desde que foi criado até hoje, né? A área de pesquisa dele é essa. Eu conheço na prática o online chegando ao Brasil, começa com um cursinho aqui, outro ali. Lá atrás, quando começaram... Lá atrás, o que? 2005, 2006... Eu comecei a gravar, para eu falar uma frase, me tremia todo. Eu tinha que falar, olá, eu sou o professor Rômulo Polivar, de língua portuguesa, quero convidar você para nessa quarta-feira, nós vamos ter um aulão ao vivo. Aí eu, olá, eu sou... Não sabia. Aí eu, né? Volta. Errava e eu voltava. tremia e Engraçado, tal. né? Liga as câmeras. Mas e- Pois você dando aula é um show, né? Sua aula é um show. Mas Pois aí é. ele tava falando na hora quando a câmera Pois é. liga, ele te deu uma travada, né? Mas por quê? Por quê? Eu via a câmera e o registro da aula como eu via o registro de um cinema. O cinema, ele imortaliza aquela cena que está sendo né, mostrada. Vai pra internet. Já a aula não, a aula é efêmera. Eu falo hoje que para você fazer uma boa proposta de intervenção no Enem, você tem que ter, eu falei ontem, tem que ter 2 agentes sociais, ação e um outro detalhamento. Daqui a um ano a banca mudou. É um agente só, não sei o quê, entrou detalhamento que não tinha, e aí eu vou fazer outro vídeo, aquele ali já perdeu a validade. Quando essa ideia do efêmero entrou na minha cabeça, eu perdi o medo de errar. E é isso que fez eu funcionar, Deslanchar, né? Você deslanchar. tem umas aulas muito interessantes. Tom, tu consegue botar o Instagram dele, algumas aulas dele no Instagram? Você faz e os alunos adoram, né? Eu vejo os Qual o comentários seu embaixo Instagram, Tom? do. Quem quiser @Rômulo seguir. Bolivar Oficial. Qual a câmera dele, Tom? Ali, ó. Tá lá, ó. Ali, ó. Olha, a Xuxa! Você teve com a Xuxa? Não, eu conheci numa gravação no dia do aniversário de um amigo em comum. Legal, cara. Ali foi a participação, eu apresentei um debate no LED,
Festival Olha, de LED, que legal. É. Foi agora, né? Sim, sim. Passar ali. Aqui é o Leandro, que é o meu companheiro. Ah, bonito ele, hein? Pô. Minha mãezinha, Ah. que eu amo. Um aulão que eu dei em Brasília. E Ali, você? a fantasia de... Ali, coisa sobre samba. É. E você bota umas fantasias, Eu né? sou voluntário do Grupo Arco-Íris, trabalho também na Parada Gay. A Viúva de Marielle Franco, Jandira. Aqui foi na Globo News, na véspera do Enem. Se acelerar um pouquinho. Eu tinha acabado de fazer o transplante de cabelo. Tô cabeludo agora, tá exposto. Tá mesmo, né? Acabou, né? Da prova. E você É que eu não posso pegar especializou sol em redação do ainda. Enem, Deu né? certo, né? Foi. Deu certo. É. Muito legal, Qualquer dia cara. eu tô batendo o cabelo da Beyoncé aqui. Tá? Esse cabelo que você tá vendo aqui é um cabelo que eu puxava da lateral, vou tampar em cima, dependendo do vento, o aeroporto podia Tu é vaidoso, né? fazer. Menina, eu não sei, mas o povo fala assim: você tinha que assumir sua careca. Eu falei, já assumi muita coisa nessa vida. Não. Ah, careca não. Já assumi muita coisa. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Mas Eu? dos carecas que elas gostam É, mais. Eu essa digo, por frase. isso mesmo, bota cabelo dobrado. Bota cabelo dobrado. Mas você estava falando que faz uns projetos sociais também. Mas você faz online e você também faz o presencial. Eu vejo também você bem presente no presencial, né? Sim. Eu comecei, enfim, eu fui convidado para trabalhar numa grande plataforma de educação. Na época ela estava no começo. E isso projetou para o Brasil inteiro. Aí fez com que eu recebesse também um outro convite para ser apresentador de um programa de língua portuguesa na TV Escola, que é o Como Se Escreve. E aí eu viajava pelo Brasil todo, dando aula aqui e ali, mas eu nunca fechei minha porta na sala de aula. Eu também tenho uma carreira pelo concurso público, dando aula para preparatório. Eu me afastei um pouquinho daí, porque chegou um momento que, né, fazendo mestrado, não sei o quê, eu comecei a ser convidado para trabalhar na banca. E às vezes dava conflito de você Trabalhar na banca e no colégio. trabalhar na banca e trabalhar no curso preparatório. Mas, enfim, e essa coisa de me especializar, né, na redação fez também com que eu fosse levar para quem não sabe essa possibilidade de entrar numa universidade pública, como eu entrei. Não foi fácil, né? Eu lembro, como eu vim de uma infância muito pobre, né? Porque eu gosto de frisar porque tem muito suburbano rico, né? Sim. E não, eu venho da pobreza mesmo. Eu venho de uma condição de ter dormido numa cama até os 9 anos de... Não, dormi no berço até 9 anos de idade. Eu contei isso, né, numa escola particular, o aluno, nossa, aproveitou bem, né? Não é isso? O berço, né? Foi até o final. Tem uns que não têm Não sensibilidade. tem nem noção. Nossa, aproveitou bem, né? Quer dizer, acho que eu vou vender minha cama e voltar pro berço. Não sei o quê. Mas, enfim, é bom que fica leve ali o negócio, né? São pessoas maravilhosas. Mas, enfim, então, eu vim de um momento que não tinha... Eu terminei o ensino médio em 1999, não tinha internet para a gente estudar de graça. Eu estudava com livros que eu pedia para as pessoas. Fulana, os filhos dele têm dinheiro lá. Pede, vê se sobrou livro lá, se eles dão. Aí minha mãe ganhava de médico, que ela era auxiliar de enfermagem, e aí tinha uma vizinha que era professora e me dava. E as pessoas gostavam de ver que eu gostava de estudar. Só que era tanta gente torcendo por mim que aquilo me deu uma pressão psicológica muito grande. Chegou no dia da prova, eu só passava mal. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu tremia. Quando eu fui fazer o Enem, o Enem não era Enem, era vestibular. E eu gosto muito de falar isso, que quando eu fiz o meu vestibular pela primeira vez, eu não passei. E eu acho que tem até uma missão espiritual aí. Porque as pessoas pensam, às vezes, porque a gente conseguiu uma carreira, que a gente tem superpoderes. Não, eu sou um réis mortal. Agora, eu não desisti. Legal. A banca da UERJ, de correção, de redação, me reprovou um ano. Anos depois, eu estava trabalhando como corretor nessa banca. Eu Olha posso que falar legal. agora porque eu não... Muito bom. E eu estava corrigindo, eu não corrijo mais na UERJ, por isso que eu tô comentando isso agora lá, aqui. Então, a vida, a gente não pode desistir, né? É meio piegas, você tem o seu sonho, tal. Não é nem que eu não desisti do meu sonho, eu não desistia de mim.
Porque o sonho muda. Às vezes a gente tem que desistir do sonho pra gente Sim. acreditar na gente, entendeu? Porque às vezes o seu sonho é sucesso tá sonho. no que você não sonhou. Exatamente. Gente, esse cancerígeno aqui tá uma delícia. Um pedaço de plástico. Isso é pra pagar, era pra pagar Mas- uma anotação. Mas eu tô com... Um pouquinho. Mas, ô, Rômulo, eu vejo, a gente vê que você tem uma paixão pelo Enem, né? Você adora, você meio que... E os alunos também, eu vejo Amam. os comentários embaixo, eles assistindo, passando e voltando, falando, "Oh, muito obrigada, eu consegui por causa de você." Eu acho isso muito legal. A sua foi lá. Dá uma aula pra ela aqui agora, rapidinho, assim. 2 minutinhos. Nunca assistiu uma aula Já minha? assisti online. Vai Não, lá. Ah, ela online. assistiu online. Dá 2 Online. minutinhos, fala assim pra Eu ela. achei muito legal isso, porque eles voltam e falam, muito obrigada, você... Isso eu achei muito O interessante. afeto, né? É. Eu falo Você muito isso com consegue. eles. Eu falo isso com eles. Eu tenho um canal no YouTube que eu coloco aula de graça sendo transmitida. É Rômulo Bolivar mesmo, o nome do canal. Aí, enfim, também vendo o curso de redação, quem quer comprar online, compra para ter redação corrigida, tal. Mas se você não tiver dinheiro, se você puder entrar no YouTube e assistir, tem um curso lá disponível que vai ao ar, acho que é todo sábado de manhã, e acho que 2 vezes por semana a aula tem reprise para quem não consegue pagar. É um projeto meu. Mas por que eu tô falando isso, gente? Eu já me perdi no negócio. Olha o TDAH. Sobre a Enem, como é que você pesquisou no Enem? Os alunos, eles voltam de do agradecer. carinho. Isso. Aí eu falo assim, gente, eu queria que vocês me pagassem essas aulas. Como? Eu falei assim, ajuda alguém, abençoa a vida de alguém com o que você está recebendo. Né? Se você conseguiu entender e conhece alguém que não esteja conseguindo, compartilha com a pessoa, divide com ela. E assim, você reconhecer o outro. Esse dia eu estava falando sobre isso, né? O que é esse empreendedorismo social e tal? É você se reconhecer no outro e agir a partir disso. Sim. E aí é uma doação de... É uma doação, ponto final. Verdade. Porque, assim, também não é fácil nem ajudar, tá? Não é fácil ajudar. Porque, assim, quando a gente ajuda, a gente idealiza quem recebe ajuda, né? Ano passado, esse ano eu reduzi um pouquinho porque o doutorado está me consumindo demais. Mas no ano passado, eu dava aula num pré-vestibular social no Morro da Baiana, dentro do Complexo do Alemão, na Mangueira, no Museu do Samba e na Portela. E... às vezes você chega para dar aula, o aluno que está sendo ali atendido está querendo falar mal do outro professor para você. Então, não é aquele anjo idealizado que você está ajudando, você está ajudando seres humanos reais. Né? Que erram, pecam. Eu né? estava dentro do Complexo do Alemão e essa situação me marcou muito. No Complexo do Alemão não é um pré-vestibular social como os outros, que você tem um momento de entrada. Lá, os alunos vão entrando o tempo todo. A hora que você chega, você entra, pega uma cadeira e vai estudando. Então, volta e meia, eu dou uma aula de revisão e dou um trabalho e faço grupinhos em que eu coloco os antigos junto com os novos para que eles se ajudem a se atualizar e depois eu avanço com a matéria. Aí, numa dessas, que eu juntei o grupinho, o aluno sentou lá emburrado. Não vou fazer. Eu falei, cara, mas você está aqui desde o começo. Eu preciso de você para ajudar os outros. Não sou obrigado. Eu vim aqui para aprender, não vim para ensinar. E aí você olha assim, eu falei assim, Ou seja, meu você Deus. dando, né, o que você recebeu. Mas é legal você Aí eu falar converso isso com a espiritualidade amiga, porque é Deus realmente provando a sua fé. Porque você ajudar o idealizado, aquele que, eu sou fácil. grato, eu sou não sei o quê. Dar aula pra quem sabe é fácil. Agora você vê uma pessoa como essa, que assim, está você sendo ainda assistida. assim, E ela tá. E a mesma coisa, você, né, nas igrejas evangélicas, nos lares espíritas ou católicos, onde as pessoas vão lá distribuir quentinha, muitas vezes o cara que recebe a quentinha, ele abre e diz, não gosto disso, e vira a quentinha. Mas a sua parte é o que você está, né, é o desafio, porque se a gente quiser ser bom só para os bons, a gente vai ser bom cada vez menos. Vai ter dia que a gente vai ser bom nem pra gente mesmo. A gente se olha no espelho e a gente não vê nada que presta, né? Então a gente tem que ser bom, ou tentar ser bom, porque eu não sei nem o que é ser bom de fato. Não é ser bom só no raso, tem que ser bom no fundo. Mas não é fácil.
tá? Não, Eu também acho. não é fácil, não. Porque eu digo assim, seres idealizados, né? Aí você chega lá encantado. Por exemplo, tem cada história linda de umas alunas que passaram Conta. três alunas que passaram para administração na UFRJ e estavam preocupadas. Aí, enfim, foi lá no pré-vestibular social, num desses que eu trabalho, para ver o resultado, porque elas não tinham um computador em casa, celular sem internet. Aí elas viram que elas foram aprovadas, estudaram com a gente e passaram para administração. Não é qualquer carreira, ADM super concorrido no fundão. Legal. Mas estavam preocupadas, porque elas tinham conseguido o dinheiro da passagem para ir fazer a inscrição, mas não tinham sapato. Elas não sabiam se podia entrar de chinelo para fazer a inscrição na faculdade. Então, é uma realidade que às vezes eu gosto de contar quando eu dou aula na Barra da Tijuca, quando eu dou aula na Lagoa, né, quando eu dou aula, né, pela Zona Sul e tal, porque é uma realidade que a gente nem imagina. Nem imagina. E né? quando você conta, qual é a reação deles? Eles fazem uau, né? A maioria se sensibilizam. toca, se sensibiliza, Mas né? não é realidade, ela não tá vivendo aquilo dia a dia, né? Mas Tá vendo? talvez é o início, é uma porta se abrindo para ele ver que como é, né? Como eles vivem, como é a dificuldade. Sim. E eu vou dizer para vocês, com o advento da violência, com o advento dos pais trabalhando cada vez mais, com a falta de espaço para morar, as pessoas aglomeradas nos grandes centros urbanos, a gente tem um grupo de jovens, de adolescentes, tal, que eles estão crescendo sem conhecer o mundo real. Esses dias eu falei o nome de uma... Né, eu usei uma palavra que era muito comum, eu não sei qual era, relacionada a uma brincadeira de subir em árvore, de alguma coisa. Eles não sabiam do que se tratava. Nunca ouvi falar. Falei, vocês nunca brincaram disso e tal? Não, no meu condomínio. Quer dizer, uma pessoa que... Brinca no condomínio. E até... Eu estava conversando isso na sala dos professores esses dias. Falta de experiência. Que muito aluno chega na sala de aula e ele quer falar de igual para igual com o professor, como se a gente fosse um coleguinha dele. Ele quer usar a mesma... Às vezes nem por maldade. Às vezes ele gosta... que pode falar palavrão, não, né? Claro, pode. Às vezes você dá uma explicação, dá um bizu, o aluno, caralho, professor, não sei o que lá. Eu falei, cara, não pode elogiar sem xingar, cara, não sei o que lá. Mas por que assim, ele tá tão restrito que ele, com o círculo social dele, que ele não tem nem como praticar hierarquia social. Ele não sabe que tem um amigo que ele fala de uma forma, que tem o professor que ele fala de outra, o pai e mãe, o avô que... Não. Exato. Ele não reconhece isso. Ele só tem ele e uma babá. Ou ele na creche. E ele não tem uma paleta de social para perceber... Como é que eu vou explicar para ele variação linguística? Que ele tem que usar um comportamento formal desse contexto, se ele não tem nem variação de interlocutor. Então, São sempre as mesmas pessoas, ou aí na rede social, que ele vai jogar o ódio dele, que ele vai xingar, que ele vai odiar, aquela coisa abstrata. Então, a gente tem jovens aí, e muitos assim, adoecidos psicologicamente, com depressão, com não sei o quê, porque não tem uma variedade saudável de interlocutores. Porque um aparece e aponta um defeito seu, o outro aparece e aponta uma qualidade sua. Aí depois você vê um defeito no outro que você mesmo reconhece em você. Nossa, eu não quero ser como ele. Quando você tem esse círculo restrito, a gente está perdendo essa troca. E aí essa bomba estoura onde? Dentro da sala de aula. Né? É cada vez mais difícil. A escola despreparadíssima para lidar, muitas vezes. Assim, escolas hoje, caras? Escolas caras, mas assim, é um fenômeno que está na escola pública, que está na escola particular, está na barata e está na cara, porque é uma demanda. Hoje, se você faz uma faculdade de algo ligado à tecnologia, quando você se forma, dizem, você já está entre 2 e 4 anos atrasado, porque o que você aprendeu ali, aquilo já está lá na frente, né? Já mudou. Aí você imagina, você vem com um discurso que você aprendeu assim, como é que você ensina o aluno a fazer um exercício? Você ensina assado, você ensina assim. Como é que você dá aula de redação? Ou você tem que se reinventar o tempo todo. Entendi. Aí você tem um aluno que você não se preparou para lidar nem com ele, porque ele não existia quando você estava aprendendo. Né? No meu grupo de pesquisa lá, tem um pessoal que trabalha a tecnologia do ensino de linguagem e trabalha um negócio de transmídia. Eu fiquei impressionado como é que é. O pessoal trabalhando redação hoje em dia, uma amiga minha, Bárbara, que trabalha lá, um beijo, Bárbara, maravilhosa.
Aula de redação. Ó, o tema é esse, negócio de abuso na adolescência, não sei o quê. Vocês vão contar uma história, mas a história vai começar como se fosse uma conversa de WhatsApp, depois ela vai ser contada normalmente com uma historinha, depois ela vai ser numa questão de post de rede social, depois ela vai ser num desenho como se fosse um gibi, é transmídia. Então, quando começa a contar a história, aí eles contaram a história de uma menina que foi para uma festa e ela foi abusada, puseram droga na bebida dela, essas coisas que as crianças ouvem, né? E aí começa ela marcando com coisa, oi, tudo, porque tem um site na internet que você cria conversa falsa de internet ali. Então, você começa a história lendo conversas de WhatsApp. Aí depois, a rede social, aí o post nenhum comentando, né? Aí depois vai no outro, é uma história contada como a gente está habituado. Aí vai, quer dizer, se o professor não tiver domínio de que essas ferramentas existem, tal, a gente já chega muito ultrapassado. E para um aluno que tem outra forma de se relacionar, outra forma de amar, outra forma de demonstrar afeto, isso é muito difícil, sabe? Hoje o aluno demonstra afeto, às vezes seguindo o professor na rede social, mas chega dia dos professores, não oferece nem um copo d'água, nem um parabéns, vagabunda, fala pra mim. Não tem engajamento, né? Mas nas redes sociais, maravilhoso, eu te amo, tal, eu entro na sala de aula, tudo bom, professor, tal. Então, a maneira de demonstrar afeto deles às vezes, comentar num post. Exato. Mas tá ali, é muito... a maneira que... É o mundo atual hoje. A maneira de aprender também, ele não quer mais aprender coisa que ele acha que ele não precisa. E eles acham cada vez que precisam menos, né? Acham que precisam menos. Mas veja, por exemplo, tem uma aluna minha que ela estava com um problema no desenvolvimento da redação. Eu estava dando aula de introdução. Ela achava que ela já era boa na redação. Aí eu estou vendo que eu estou lá dando aula e estou vendo ela olhando para baixo aqui, anotando. Quando eu passei de lado, eu vi que ela estava com o celular. Eu falei, eu vou arrasar com ela. Como é que ela fica com o celular, não sei o que, na minha aula, e estava com fone? Eu não vi que estava fone porque ela tinha um cabelo comprido. Quando eu olhei, ela estava assistindo a minha aula. Eu falei assim, eu tô tentando, eu não sei nem em que gaveta eu guardo essa informação. Se ela é minha amiga, se ela é minha inimiga, se ela quer que eu morra e fique ela tá assistindo a minha se aula. ela torce pela minha morte para estudar só como eu vi. Se eu Não sei o que eu tô... Tô te atrapalhando. Assistir a minha aula. Mas é porque, sabe por quê? Porque na vida real não tem como botar em 2x. Não, Olha isso. Ó, o TDAH é um 2x. Falei, minha filha, mas eu tô aqui de verdade, no carro. Professor, isso aí que você está falando, eu já sei. Meu problema é o desenvolvimento. Tu tem uma aula maravilhosa de desenvolvimento. Introdução a minha já foi. Então, ele não tem a paciência do processo. Porque ele só pensa no produto. Ele só pensa no produto. Eles não entendem que a escola não está ali só para ensinar a redação, a gramática, a matemática. Ela está ali para ensinar você a esperar o seu tempo de fala e não atropelar o seu coleguinha. Respeitar a hierarquia em ambientes diferentes. Ser solícito. Existem várias camadas. Só que, quando a gente tem esse surgimento, né, dessa sociedade neoliberal, em que tudo é visto como produto, ela não está interessada nas outras camadas, a dar atenção ao professor, de aprender que não é educado. Ela está interessada. Falaram para ela que tem que entregar uma redação pronta. Então, o foco dela é o produto, que é a redação pronta. A redação, a minha área de pesquisa, né, no doutorado, são as citações feitas no Enem. É o discurso do outro na redação do Enem. E eu pesquiso as redações de nota 1000. E eu pesquiso como essas redações de nota 1000, elas estão cada vez mais deslocadas da realidade. É uma fórmula pronta que não... Tipo, durante a pandemia, né? A minha pesquisa começa na pandemia. Não sei quantas redações, tirando nota 1000 na pandemia, o tema era doenças mentais e ninguém cita a pandemia. Como? É verdade. Como? Você perguntou depois? Não. Não, como? Pra quem não? Redação do Enem. Não, então, mas eu falo para perguntar para eles até se eles acharam, se eles percebem os alunos, não sei. Assim, para os alunos, que são meus, eu até consigo, mas esses que tiraram nota 1000, eu não conheço. Entendi. Tive acesso a alguns. Mas a questão a redação, quando a banca, né, coloca lá que ele tem que usar o discurso do outro, a citação,
É porque ela quer motivar, baseada na BNCC, o cara a ser um cidadão que reflita sobre a sociedade real Exato. e que ele use os conhecimentos, a filosofia que ele aprendeu, Gosto muito a de biologia filosofia. que ele aprendeu, a história, a filosofia. Só que não, ele vai lá, decora uma citação, coloca uma citação de forma abstrata ali, deslocada, que não tem nada a ver. Assim, a minha pesquisa ela vai justamente por esse caminho. Que é eles decoram umas citações, por exemplo, teve um ano que o tema foi democratização do acesso à educação a surdo, alguma coisa de surdez e educação. E aí eles colocam assim, no meio da redação, porque de acordo com John Locke, o Estado deve garantir, ou deve fornecer as garantias fundamentais do homem, tal, tal, tal. O Estado do John Locke é um Estado Totalmente, privado, não tem nada a isso. ver com isso. Para Locke, Eles para colocam, Hobbes, para Rousseau, o direito fundamental é o direito à propriedade. E o direito à segurança, para garantir que o pobre não vai tomar o do rico se ele tiver condição de pagar. Então, mas só que o aluno não tem noção disso. Por quê? Porque ele não aprendeu quem é Rousseau, quem é Locke. Ele decorou uma citação pronta. Então, eu só falo para você, fala de doença mental, discussões e discussões na mídia dizendo que as pessoas estão surtando trancadas em casa, que as pessoas estão adoecendo, e depressão, e não sei o quê, pessoas se Mas suicidando na pandemia, pandemia. né? Você, no ano Mas da eles não pandemia, citam. você com aquilo, e as pessoas colocam lá, porque a inoperância do Estado, porque de acordo com Hobbes e Locke, eu sei que lá, e o homem é o lobo do homem, e vai colocando uma sucessão de frases decoradas prontas Difíceis, e não né? refletem sobre a realidade concreta. Então, a minha pesquisa é essa, né? É possível mudar isso? Como é que a gente faz? Que cidadão é esse que a gente está preparando, que o Enem Eu seleciona? acho mais, Rômulo, eu sempre falo aqui também, porque as pessoas veem muito português e matemática. Se você chega em casa com 10 em português ou matemática, os pais ficam maravilhosos, né? Mas você chega com 10, por exemplo, em história, geografia... Filosofia. Não, filosofia não tem o Filosofia, mesmo sociologia. peso que de português e matemática. Isso é falta desse conhecimento Uhum. que faltou. Você vê que... Então, já vai daí, né? É exatamente. Isso Mas tem a ver você com a faz abstração. um estudo, né? Você faz, um tema que você estuda, né? Isso, é o tema do meu exato. doutorado. Do teu né? doutorado, exato. É ver isso, muito porque, legal. assim, se existe uma redação para obrigar não, né? Para chancelar a importância das outras matérias, como é que ele dá 1000 para alguém que faz uma redação desse jeito? O mais grave é, sabe o quê? Que essas redações são publicadas e elas viram textos prototípicos, elas viram modelo que vão sendo reproduzidos. Né? O aluno ele vai para a sala de aula estudar, mas ele já baixou a redação nota 1000, que ele quer fazer uma igual àquela. Né? Então, chega uma hora que você não precisa mais aprender história, você não precisa mais aprender filosofia, você não precisa aprender nem mais redação, porque você vai decorar um esqueleto, você vai decorar aquelas... Então, isso é muito grave, porque o que era para chancelar uma boa prática da educação, muitas vezes, nem sempre, chancela um descolamento da realidade. Um cidadão que não sabe escrever. Ele sabe decorar um modelo textual, mas ele não está presente ali. Quando começa a redação, começa assim, no meio, o segundo parágrafo assim, o terceiro assim, o quarto parágrafo assim, acabou. Sim. Assim, não que você não tenha que conhecer as características de uma redação, Sim, de um claro. gênero, você não pode ser muito contundente numa crítica, desrespeitar os direitos humanos e tal. Mas, assim, você ficar lançando frase solta, sem sentido, tirar uma coisa... Sabe, Falta de muito grave questionamento, isso. eles não aprendem a questionar. E você percebe assim que os professores à sua volta, eles percebem isso e querem mudança? Você percebe ou é só você que vive numa bolha Não. querendo mudar isso Não, neles? Então, aí vamos lá. O que acontece? Existe um grupo de professores que acha que a educação tem que ser abstrata. E existe um grupo de professores que acha que o ensino, a educação tem que ser concreta. Qual é a diferença? O que é uma educação abstrata? Biologia, mitocôndria, a célula, o DNA, tal. Ele sai da aula de biologia e ele vai tomar refrigerante com canudo. Ele não precisa. Canudo seria para uma pessoa com dificuldade de consumir, uma pessoa com deficiência ou uma criança, mas ele não consegue
refletir, Entendi. porque o professor ele não se mete na vida do aluno, porque ele acha que a escola não tem esse dever. Então, o cara estuda história, sociologia, mas ele não sabe votar. Ele vota numa pessoa que às vezes critica o que ele é. Ele vota no... Ela é mulher e ela vota no candidato que humilha a mulher. Ontem eu Sabe? vi um candidato desse, mas vamos. Então, aí você vê... Exatamente. Vou ensinar você a fazer uma redação. Mas aí, até onde eu posso interferir nas suas ideias? Porque se você errar a mão, você também faz um ensino ideológico na escola, e o que não é bacana. Mas, assim, matemática, por exemplo, uma matemática que não traga questões de raciais, uma questão... Já que você trabalha a proporção, por que você não traz proporção de pretos e brancos em universidades públicas? Proporção... Que aí você reflete sobre a conta e você reflete sobre o impacto social. Legal. Mas se você fizer isso, as pessoas pensam que isso é uma doutrinação ideológica. E aí você fica de pés e mãos atadas. Porque também existem aquelas pessoas, sim, que fazem aquela doutrinação ideológica em muitas questões. Enfim, para você ter noção, esses dias eu estava na sala de aula e eu estava falando com os alunos a questão da intolerância religiosa. Que quando eu estou dando aula e eu falo de Zeus, de Afrodite, eu falo de Édipo... Os alunos ficam encantados, os olhos brilham. Nossa, a mitologia grega. Mas se eu falar de Oxóssi, de Oxalá, aí começa tal, e daqui a pouco tá amarrado, e Deus me livre. Por que não se aceita a mitologia africana e se aceita a mitologia grega? É o racismo, porque a mitologia que remete ao preto, eles veem com uma coisa endemoniada. Então, falar o nome de Zeus não faz a pessoa lembrar de demônio, mas essa cultura do racismo religioso, falar o nome de Oxóssi, faz ele evocar uma culpa que sabe-se de lá onde vem. E aí, quando eu comento isso, aí vem a reclamação da coordenação, que o aluno disse que eu estava defendendo religião. Eu falei, gente, eu tenho admiração profunda pela Umbanda, pelo Candomblé, mas eu sou kardecista. No caso, nem é a minha atual. Mas não é por isso que eu vou... Mas as pessoas acham que o professor na escola, ele não pode falar sobre isso. Entendi. Tem um aluno meu, por exemplo, e ele é assim, maravilhoso crítico, ele é novinho, e eu concordo com muita coisa que ele fala. Ele é novo, ele é extremamente ácido e inteligente, mas às vezes ele erra na mão na hora de falar, mas ele é maravilhoso. E ele estava dizendo que ele não vota ainda, mas ele não queria votar em ninguém, porque ele é revoltado com isso da esquerda, isso da direita, e não. E eu entendi o que ele falou ali. E eu falei, olha, eu não penso como você, mas eu entendo muito do que você está falando. E aí chegou um dia lá que ele quis se beneficiar de uma situação. Aí eu falei assim, poxa, mas logo você que diz que é pela honestidade, nananã. Aí pronto, aí teve uma revolta, aí foi falar que eu estava falando de política. Falei, gente, vocês não sabem nem quem eu voto aqui dentro. Eu não, né, agora... Mas assim, é a escola abstrata. Né? Okay. Isso que eu te perguntar, assim, qual é o tipo de escola, se estão todas as escolas, que você acaba ficando de mãos atadas. Eles querem uma história abstrata. Ok. Então é muito difícil. Porque a gente foi ensinado assim. Por exemplo, você ensinar o aluno português, adjunto adnominal, complemento nominal, isso até tem uma importância, mas não pode ser só isso, gente. Tem que ser num contexto. Tem que ser num contexto que faça você refletir sobre algum problema atual da realidade. Mas as pessoas acham que o problema da realidade não é para ser discutido na sala de aula. Não, isso aqui eu discuto com meu pai, com a minha mãe, tal. Então, são pessoas que são contra a educação sexual na escola. Acho que é por isso que quando você chega... Tem muitos pais que não gostam das universidades públicas, né? Porque lá é um espaço aberto de ideias que as pessoas vão para lá e quando chegar lá, não vai ter mais isso. Eles vão poder conversar com todo mundo, de tudo quanto é tipo de lugares, de criações diferentes, né? Sim. E aí vai um espaço de ideias, que a gente vai sentar, vai conversar e vai criar ideias, vai criar a identidade da ideia. E é ali, nesse espaço público, né? Principalmente no público, que você pode sentar e conversar, você começa a ter uma identidade muito forte. Mas eu acho que nem todo mundo, eles já chegam moldados lá e nem todos vão ter uma visão de se questionar. Muitos saem super, Sim. né? Não, falando de esquerda e direita, se você olhar para os políticos de esquerda ou para os políticos de direita,
boa parte deles é formado na universidade pública. Como é que fala que o filho do eleitor não pode ir para a universidade pública, porque senão ele vai ser doutrinado e ele vai virar esquerdista, vai virar Che Guevara, vai virar... Claro que não, sei cara. lá o quê. É, né? Mas é engraçado o professor pensar assim, né? Muito louco. Eu fico assim, gente... Os professores. Não que eu não esteja defendendo minha classe, não, mas eu digo assim, eu também acho ridículo, mas é porque o professor é humano, né? E a gente vai errando. Eu, no curso preparatório, uma vez, eu tava assim, eu vou votar não sei o quê, porque eu sou contra esse negócio da ideologia de gênero na escola, do kit gay, tal. Era uma turma de magistério. Aí eu falei assim, gente, quem dá aula aqui já... que está pela segunda matrícula. 90% das minhas alunas, era uma turma de 100 alunas, 90% já era professora da rede pública, que queria fazer o concurso. Falei, vocês estão dizendo que são contra essa cartilha e tal. Vocês tragam uma para mim, vocês viram essa cartilha? Nunca vi. Nunca viram. Eu o nunca kit vi, gays, gente, nunca viram. nunca vi um Mas kit gay. reproduzem o discurso. Eu falei, não, a minha mãe... falar do kit gay, que é uma idosa, que nunca da enfermagem, dizer que o kit gay existe na sala de aula, é uma coisa, ela cai na fake news. Mas você que está na sala de aula, dizer que existe essa cartilha, como é que você faz isso? Mas não é um surto coletivo que vem, e aí o exercício que eu tenho feito, espiritual, é tentar combater as minhas fake news, as minhas questões, né, ideológicas, porque tem, né? A gente vê, por exemplo, a questão do Sul agora, que o Sul se afundou em água. Aí você tem o pessoal da extrema direita dizendo que se afundou em água porque tem muito terreiro de candomblé e de umbanda lá, desagradou a Deus, então está tendo o que merece. E o pessoal de extrema esquerda dizendo que votou em Bolsonaro, cadê Bolsonaro para salvar a vida deles, não fez nada, então estão tendo que merece porque o Sul vota em Bolsonaro. Então, se você for parar, nas extremas, é filho da puta que tu vai ter ali, cara. Você não tem que ser extremista. Exatamente. Você tá entendendo ou não? Porque o extremo, ele desumaniza. Como é que você diz que uma pessoa merece uma desgraça daquela acontecendo na vida dele? Ele pode ter, sabe, eu não votei no candidato dele, mas eu não quero que isso aconteça com ele. Ele não tem a mesma religião que eu, então... é isso, é o que eu digo, né? Se você tem o Davi do Big Brother, que ele agradava a direita e a esquerda e venceu, você tem o Sul, que virou inimigo da esquerda, da extrema esquerda e da extrema direita. Porque o Davi, ele como um homem preto e trabalhador, de uma história linda que ele tem, ele tem uma narrativa que agrada muito à esquerda política do Brasil. Mas como ele, pela formação humilde que ele tem, e muitas coisas assim, a gente precisa de um letramento racial, de um letramento tal, porque a gente não nasce sabendo de nada. Então, quando ele mandava aquelas piadas, né? Eu sou mulherzinha pra mentir? Eu sou homem, eu sou viado pra mentir, tal. A extrema direita, ela sente prazer em dizer, pô, o cara tá dentro da Globo falando que ele não é viado. Então, ele, em algum ponto, ele dava... Ele cativou os dois lados, né? Porque mas as pessoas esperam. Humildade também, em algum momento eu via, né? Mas é o que está entranhado na nossa cultura, o machismo. machismo. De entender que na cultura dele isso era normal e entender que ele estava errado também, de assumir esse erro. Sim. Mas é isso, é porque o que acontece? As pessoas tiram de contexto, né? E querem julgar o cara por uma coisa que assim, não adianta. Se eu como homem gay, eu tenho que trabalhar para muitas vezes não ter uma fala homofóbica. Eu como eu tenho que trabalhar para não ter uma fala que seja racista. Tem que ter... Eu, antigamente, eu não lembro se o Tom me conheceu nessa época. Tom, tu lembra quando eu chamava todo mundo de pretinho e pretinha? Tu lembra? Eu falei, não chamo mais. Aí ele arrasou em pretinho, mas independente da cor que fosse. Ele arrasou em pretinha. Não é isso? Uai. Primeira vez na sala, pretinha fala. Então, é bem isso. E aí, só que depois eu comecei a ver que esse pretinha, ele era engraçado para alguns, mas outras pessoas se sentiam ofendidas e outras não sei o quê. E aí algumas pessoas levaram para um lado que eu me sentia, eu falei, não, existe a possibilidade de eu magoar alguém, ainda que não seja. Então, Mas isso chegou para você? Não. Ou foi uma coisa de você? Não, isso foi uma coisa minha. Ah, tá.
Uma vez uma pessoa branca falou assim, você tá me vendo? Eu não sou nada preta, eu sou branca. Uma pessoa falou. E teve uma vez que uma pessoa que era preta falou assim, eu não sou pretinha, eu sou negona. Aí eu falei, não, mas era só uma maneira de percebeu, falar. né? E aí eu falei assim, não Opa. cabe mais. Né? Foi a hora de eu fazer essa Porque a gente autorreflexão. faz, né, às vezes, algumas piadas assim que a gente nem percebe. Opa, É. para aqui. E as pessoas vêm, porque denegrir é uma palavra racista, não é racista, não, e já era usada antes, não sei o quê. Eu, como sou de língua portuguesa, eu digo, não interessa. Se hoje existiu uma discussão e a palavra denegrir virou um ícone de ofensa, para que insistir na palavra? Exatamente. Você está entendendo ou não? A que serve eu insistir nessa palavra? Tem outros que eu posso usar. Exatamente, né? E aí você tem aquela coisa do judiar, que veio da questão do judeu, né? Judiar é fazer mal, numa época que as pessoas julgavam o judeu como aquele que fazia. Então, Eu não se sabia não que existe... judiar era- Sim, existe um vocabulário extenso. Algumas fazem sentido historicamente, outras não fazem sentido historicamente. Mas, assim, independente, no recorte de hoje, se suscitou um incômodo, para que eu vou insistir? Você está entendendo ou não? Então é isso. Né? É o que eu digo sempre. Eu tenho meus primos que me chamam de viado. Menino, me pega no colo, me beija. Viado. Eu não me incomodo. Mas se eu sair na rua, uma pessoa que não me conhece me chamar de viado, vai arrumar um tumulto comigo. Então, eu já não vou chamar a pessoa de viado. Eu já não, porque eu tenho que me colocar no lugar do outro. Eu tenho que saber, e eu falo muito isso, né? Por exemplo, a Glória Maria, ela tinha uma fala de que uma vez ela polemizou porque as pessoas parecem que chamavam ela de neguinha. E ela não via problema nenhum na Globo chamarem ela de neguinha. E as pessoas falam da palavra neguinho, só que a gente tem que contextualizar. O que acontece? Quando Glória Maria ela se destaca e ela era genial na maneira de abordar e tal, existia uma bivocalidade na palavra neguinha. O que é isso? Era uma ironia. Ué, não é a neguinha que ninguém esperava que ia dar certo? Olha aí, a neguinha tá entrevistando o Michael Jackson. Olha aí a neguinha que tá se... Olha aí a neguinha que é a repórter que todo mundo quer ver na tela. Olha aí, neguinha. Então, esse neguinha, nesse contexto, era uma afronta. Você tá entendendo? Contra o racismo. Mas isso não dá Que o já direito sofria, né? de uma patroa ficar chamando a sua funcionária de neguinha, vai pegar isso aqui, vai pegar lá. Então, a gente tem que ler o contexto antes de a gente ver se aquela palavra ofende ou não ofende. E na dúvida, quem julga é o ofendido. É isso. É fenomenal, né? Papo bom, muito, né? é o que eu, Eu falo acho demais, gente. Não, mas é Papo ótimo. Eu muito tinha que bom. chamar até um episódio. Mas eu não queria te interromper, porque tava. Eu atrapalhando, Não, gente. não. Deixa eu comer meu Eu vou cancerico. chamar, vai Você é comendo, ruim de engasgo, vai sabia comendo que eu que vou não chamar o desfaz, episódio, né, Tom? Então, ó, a gente pode rever um episódio de uma professora que também esteve aqui e falou assuntos parecidos com o seu, sobre preconceitos, aquilo. E o Tom vai rodar agora o trailer, tá bom? Histórias suburbanas, fofocas de época e boa prosa é o que tá aqui nesse encontro. A autora dos livros Senhores e Possuidores e Um Grande Mer de História, a historiadora e escritora Raquel Lima nos brinda com um papo super descontraído e mega enriquecedor sobre o subúrbio dos séculos passados. Vem! O que eu Arrasou. Beijo, Raquel, adorei. Não, mas desmancha. eu não queria interromper, porque você fala uns temas que eu não queria cortar, né? Pra voltar de novo. Pode Falo beber. demais, amigo. Mas o que eu acho legal em Tá você... legal. Essa bola desmancha. Vai. Foi. Pode falar. O que eu acho interessante em você é que eu conheço vários... Quase me engasguei. Eu conheço vários professores de português, mas o que tem uma consciência, que você tem uma consciência, isso é fenomenal. Isso tem a ver com, eu não sei, você aprendeu onde? Essa tua consciência de evolução na terapia ou não? Em você mesmo? Porque isso, você trazer para o aluno essa consciência, tem muito professor de português que não traz essa consciência sua. Não traz, né? Não traz. É, Isso. E, assim, essa consciência, ela tem, assim, existe...
linhas de pesquisa dentro da academia que trabalham com isso. A minha linha de pesquisa, que é a análise do discurso, que trabalha com o dialogismo, com a questão da sociedade, né? O dialogismo, a análise do discurso que a gente chama de sociológica, ela trabalha com a ideia do enunciado concreto, com o texto que é da realidade, e não com um texto abstrato. É um lugar aonde eu estou chegando agora, com essa minha... Isso é um outro desafio meu, né? Houve uma época que as pessoas achavam que saber português era saber vocabulário. Então as pessoas tinham que decorar um monte de palavras que estranham, né? Teve uma época que as pessoas achavam que saber português era saber muita regra gramatical, complemento, adjunto, verbo irregular. Depois passaram a achar que saber português era você saber texto, não era saber gramática. Então tinha que ser gêneros textuais, tipos textuais, função textual. Eles diziam assim, você está aqui de lado, você olha assim de rabo de olho, viu pelo quadradinho, pelo formato, tu sabe que aquilo é um anúncio de jornal. Entendi. Então você sabe o formato do texto, isso já vai saber que aquilo ali é para vender. Então parte da interpretação do texto, saber língua, é você saber o formato do texto. E tem uma outra camada que diz que a interpretação do texto ela tem a ver com modelos cognitivos e outra que tem a ver com modelos sociais. Ou seja, na corrente cognitiva, eu tô simplificando uma coisa que é mais complexa. Sim, né? Ela sim, diz claro. o seguinte, nós três podemos ler o mesmo texto. A interpretação, ela não depende só do quanto cada um sabe de texto e de gramática. Ela depende da maneira como que seu pai e sua mãe criaram você, dos amigos que você teve. Como você viveu. Sim, tá lá o texto, né? A menina estava andando no campo, de repente se aproximou um rapaz negro e olhou nos seus olhos. Para mim esse texto tá maravilhoso. Só que a outra, que toda vez que liga uma televisão, vê o preto como bandido, personagem de novela, não protagonizando novela. Ele liga o jornal, aparece o bandido que está sendo preso, ele é preto. Aí você vê a lei do outro falando não sei o que lá, que tem que acabar com cota. E você que ele já formou uma ideia, né, cognitivamente, um modelo cognitivo racista, quando ele lê no texto que se aproximou um rapaz preto da menina, ele interpreta que ela está em situação de perigo. Então, o texto, ele não se interpreta só por ele se interpreta pela contribuição que tem a ver com a sua formação. Alguns veem pelo viés simplesmente cognitivo, e eu vejo pelo viés sociológico, né? Enfim, qual é a sua classe social? Você fala de que lado, de que parte da pirâmide social que você, né? Para você também é professora, não é? Sou de história. De história. Mas você é de matemática. Mas você deve conhecer um texto polifônico, que é um texto que tem várias vozes. Quando Eu amo você lê, português. por exemplo, um texto, aí eu pego uma citação do Tom, uma citação dela, uma citação minha. Então, esse é um texto polifônico. Na minha área de pesquisa, o texto ele é polifônico se as vozes dessas pessoas forem de classes sociais diferentes. Porque se nós temos a mesma classe social, nós somos a mesma voz. Você está entendendo ou não? Então, é aí que você começa a entrar para o concreto, para a representação do que está ali. É uma outra pegada. Mas dentro você não sente que a maioria segue um lado e a minoria segue Então, como eu passei por todas elas, a minha especialização foi gramática pura. Eu fui orientando do Evanido Bechara, né? Que é o gramático da BR, Academia Brasileira de Letras, tal. Gramática pura. Quando eu fui para o mestrado, na UERJ, o mestrado foi na área do texto. Então eu vi, né, a questão da semiótica e os modelos de texto e tal. E quando eu fui agora para o doutorado, eu estou nessa análise do discurso. Então eu vejo, hoje, olhando de fora, eu consigo ver nitidamente aqueles professores que foram formados na época mais gramatiqueira, foi formado na época mais textual e formados mais na análise do discurso. Mas, Rômulo, isso você traz para os seus projetos, né? Sim. Que você tem, eu sei que você tem um projeto, né? Lá na Portela, né? Sim, o projeto assim, não é meu, não. O projeto é da Portela e eu sou professor de redação lá. É um projeto você trabalha lindo. Isso lá? Sim. É trazer a discussão quando, assim, eu não posso pegar para discutir um tema de redação, falar sobre o aumento do número de HIV entre jovens no Brasil. E eu esqueci que eu estou em Madureira. E eu esqueci que a maioria das meninas que estão dos alunos são mulheres, pretas. Eu não posso discutir o tema, tantos por cento de jovens contraíram HIV, desses tantos morreram, mas cada vez menos as pessoas morrem, porque o tratamento disponível é esse. O índice de outros... Não é isso.
Aí eu falar assim, no meio da aula, usa camisinha. Porque o macho que diz que brocha com você porque não usou camisinha, se ele broxou com você é porque não brocha com a outra. Então é mais uma prova que pode contaminar você. Ah, mas ele é lindo, então mais gente quis dar pra ele. Usa camisinha. E outra, ele, com HIV, ele vai casar mais 3, 4 vezes. Porque as mulheres são solidárias, elas se apaixonam. Agora a mulher com HIV, o homem, ele é extremamente mais preconceituoso do que ela. Então as estatísticas mostram que a mulher com HIV tem mais dificuldade de arrumar um outro companheiro do que os homens que vivem com HIV. Apesar de ela indetectável não transmitir, apesar de ela poder gerar filho e não transmitir o HIV para a criança mais, apesar de tudo que se evoluiu, a mente não evoluiu ainda. Eu falei, então você tem que entender que o macho infeliz, ele vai passar por você e ele vai viver a vida dele e vai continuar. E você vai ficar ali estacionada. Então, a minha aula de redação sobre o tema o aumento do índice HIV, ela termina nessa pancadaria aí. É uma linguagem, né? Mas é isso. É exato. isso. Esses dias o tema foi violência obstétrica. Aí eu estava falando, vocês são mulheres pretas, sofre dobrado. Então vai acompanhada se for ter filho, se vai não sei o quê, você... Dobrado. Porque a mulher branca, ela tá com vergonha, ela fica vermelhinha. Você apertou, ela fica roxa. Você faz, a mulher preta não. Ela tem todas as sensações de dor e ela muitas vezes não muda de cor. Então as pessoas inventaram o mito de que a mulher negra não sofre tanto quanto a branca. Forte. Que ela é forte, que ela suporta. Então a violência contra a mulher preta é muito pior. Então eu não posso ignorar que eu estou dando aula para mulheres pretas. E que legal, Eu não você posso. adora. Isso é a abordagem sociológica da linguagem que muitos professores são contra. E que eles porque eles conseguem- acham que Mas, isso é ideologia. peraí, eles acham que são contra por quê? Não, porque eles acham que não é papel da escola se Ah, meter tá, no... volta àquele tema. Exatamente. Mas em Nossa, compensação eles gente. conseguem desenvolver a redação, né? Sim, aí o aluno tira 1000 fazendo uma redação abstrata, mas às vezes engravida no dia seguinte. E a outra às vezes não chega ao 1000, mas ela consegue organizar a vida dela e ser feliz por outros meios. Então são escolhas, né? Assim, é papel da escola ensinar isso ou não? A reforma do ensino médio ela sai daí, né? Quando a escola... A educação ela tem várias correntes. A corrente tecnicista, né, mais ali durante a ditadura militar, que as pessoas eram formadas técnicas, né, dominar uma parte do processo. Nananã. A outra educação mais que é voltada para uma formação humanística, uma outra que entende que o aluno ele tem que ser só aperfeiçoado, que já tem um conhecimento. São várias, mas lá atrás, né, lá na cultura grega, como é que começa essa história da educação? Os pais entendem que eles não vão ter tempo de passar tudo que eles sabem para os filhos. Tudo que o filho precisa para ser um bom adulto, para conviver em sociedade. Então, primeiro contratavam professores, depois eles criaram centros para que as técnicas para uma boa maturidade fossem passadas para eles. Ou seja, você olhava para a sociedade e via o que essa criança precisava saber no futuro. Só que chegou um momento da história que a gente, professor, a gente se apaixonou tanto pelo nosso sofrimento acadêmico que a gente levou para a sala de aula o sofrimento desnecessário. O que eu estou dizendo? Você, como professora de matemática, eu estou falando você assim metaforicamente, você às vezes ensina aquela conta do algarismo, do não sei o quê, do segundo grau, que o aluno na vida real nunca vai usar. Mas você não discutiu a diferença entre os juros do cheque especial do cartão de crédito, se é melhor pagar no Pix ou se é melhor ele acumular pontos. Porque essa é a matemática que ele precisava sair da escola sabendo. Porque essa é a matemática da sociedade. Eu falo, é matemática, o juros simples. Por que juros simples não existe? Não é? Não existe juros simples. Não, porque eu começo sempre por mim, criticando a mim mesmo, né? Eu ensino para o aluno dissertação argumentativa, que é um texto que não existe na realidade. Aí o meu aluno sai fazendo nossa dissertação argumentativa, mas ele não sabe fazer um currículo. Porque o currículo é um texto da realidade. A escola, ela tinha que ensinar o texto que está na realidade. Mas não, ela se apaixonou tanto pelo dissertativo que ela ensina, é um ensino voltado para ela mesma. Então, a reforma do ensino médio, né, embora que enfiaram aos pés pelas mãos, agora foi aprovada novamente, revista, ela tem essa pegada de tentar fazer uma correção de rumos. A escola olhar para a realidade e ver quais são os textos que o aluno precisa aprender. Qual é a matemática que o aluno precisa aprender? Qual é a biologia? Qual é a história que o aluno precisa aprender para ser um cidadão melhor?
né? Será que ficar decorando um monte de data que chegou o Dom Pedro, que morreu Carlota Joaquina, tal. Então, mas Ou história. você fazer uma comparação entre a história do passado e a história do presente, você vê os ciclos que se... Sabe? E isso é uma realidade concreta. Você vê a história que está passando numa novela das A 8, história sendo que está passando no contada, jornal. Exatamente. Falada, não. É uma escola abstrata. Só que a escola, veja, Hitler, quando ele invade a França, né, ele destrói todas as livrarias e ele mantém ali a Hachette, que é uma livraria que editora também, ela até fechou recentemente. Mas ele diz que ele destrói todas, dá todo o poder lá, ela vai poder continuar produzindo, contanto que ela não escreva sobre os massacres que ele faz ali na Europa naquela época. Ou seja, ela poderia falar sobre a ciência, sobre a música, sobre uma arte que não mostrasse a realidade concreta daquela Europa. Então, essa educação abstrata, ela vem de longa data. Né? Ela vem de longa Pra data. mostrar a realidade. Exatamente. Então, a escola tem que ensinar o quê? É com X ou é com C cedilha? É complemento ou é adjunto? É maiúsculo ou é minúsculo? Mas o que ele escreve? Se ele escreve que preto tem que morrer, que gay tem que tomar lâmpada na cabeça, com as letras maiúsculas e minúsculas, não, eu não posso me meter nisso porque isso aqui não é papel da Que escola. louco, cara. Né? Isso é muito... E você vê assim uma luz no fim do túnel para que... Eu que tu acha? vejo... Tem, né? Eu vejo. E assim, assim, a gente está vivendo também assim, um momento de aprendizagem também, né? Porque passa pelo ideológico. Às vezes, a gente defende um ensino que não seja ideológico. Não existe ensino que não seja ideológico. Exatamente. Se você ensina para o seu aluno e você não fala sobre o aborto, se você não fala sobre racismo, você não fala sobre homofobia, mas você ensina todas as contas, todo o parágrafo e a gramática, isso é uma decisão ideológica sua. Então não existe ensino não ideológico. Aí você pode decidir entre um mais abstrato e um mais concreto. E aí, enfim, eu sou da corrente que a gente tem que ir pelo concreto. Nem sempre funciona, nem sempre dá certo, mas é por aí. Ué, Como eu Rômulo, vou te demais, dizer? né? Então É tem papo alguma bom. pergunta? Maravilhoso. Não só Maravilhoso. Comi meu cancerígeno aqui. Papo bom, é bom, mas a gente tem que terminar, né? Porque Tô o Rômulo, muito- coitado, ainda vai pra Barra. Não, por mim eu ficaria aqui. Eu Olha, não eu falo conseguia. demais, né? Não, o Vocês problema não é conseguiram quando. fazer duas perguntas que eu não deixei. Não, eu Fizeram tenho várias, uma nem pergunta, precisou. mas aí vai. Eu posso fazer a última pergunta, Pode, Tom? a Tá? gente Você rápido vai falar. Você, não, você demore o tempo que for, que isso é importante. Por exemplo, você dá aula online e dá aula também presencial. E como é que é isso? Assim, tem muito professor que é resistente à aula online e eu acho que não tem como você segurar as aulas online. Você tem que, até porque o mundo está aí e a tecnologia, as IAs estão vindo aí, né? Já estão, né? Então, qual, na sua opinião, o futuro da educação? Será que a gente vai ter que ter uma forma híbrida, as duas juntas? O que você acha sobre isso? Então, eu acho que a gente vai ter que evoluir para um modelo que não desconsidere o presencial e que incorpore o online. Isso que eu falei da forma híbrida, vai ter que... Eu fala. acho que assim, esse híbrido, esse B-learning, né, que é um presencial meio... O B-learning, ele é que faz mestrado B-learning, você faz parte dos créditos online, faz parte assíncrono e faz uma parte presencial, porque o conteúdo, dentro do ambiente escolar, o conteúdo muitas vezes ele é um pretexto para outros valores, como nós dissemos. Então, você na aula online, você consegue ensinar o aluno uma técnica, mas a relação entre ele e o outro, se vai ser uma relação de bullying, uma relação de respeito, uma relação positiva. Se você não expôs o contato entre eles, você não tem como mediar também esse tipo de relação, e a escola também tem essa função educadora. Então, para o ensino superior e tal, eu acho que a gente consegue se aproximar mais de questões técnicas por meio do online. Agora, na educação básica, eu acho que a gente precisa ainda desse contato
porque assim, valores e exemplos a gente precisa muitas vezes do presencial. Às vezes o professor ele ensina mais quando ele entra numa sala de aula e ele encontra uma carteira com dinheiro do colega. Ele fala, gente, fulano esqueceu a carteira aqui. Deixa eu juntar aqui o dinheiro que ele ficou dele, que fez em cima da mesa, e eu vou ligar para ele para levar. Aquilo ali já foi a aula. Vale mais do que qualquer coisa que ele vai ensinar durante o dia. E eles estão na fase de formação, né? Exatamente. Do cérebro, Precisa socializar, né? Tem que ser socializar. Não, de exemplos, né? Então aquilo vai entranhando na cabeça dele, né? Poxa, Rômulo, muito obrigada, né? Gente. Maravilhoso, Vamos terminar você com foi um muito brinde bom. também. A gente ri, a Deus. gente fala assuntos super importantes, a gente... Falo besteira. Falaram que eu falo- ia rir muito, Eu mas eu falei. fiquei assim, mais... Não é só rir, mas eu fiquei Não, eu mais ri. assim... Quase da- chorou também, tem hora que o olhinho encheu d'água. Olha, Tomzice, Tom lá atrás, Não, o Tom. é, Cara, porra, esse cara aí. Da viado. pessoa maravilhosa que você é, cara. Você é uma pessoa obrigado, muito maravilhosa e evoluída. Ah, Cara. e Muito obrigado legal. pelo convite. Eu tenho Muito acompanhado legal. o projeto de vocês arrasando, trazendo as celebrities aqui. Eu falei, e agora que eu não vou mesmo? As celebrities vai sobrar nem um dia pra mim. Aí cheguei aqui feliz da vida. Ai, que bom. A gente também foi Obrigada. muito feliz. As redes sociais já tá aí, né, Tom? Ele mostrou e foi Procurar muito Tomzice. bom. onde, Rômulo? Procurar você. Faz Arroba Rômulo Bolivar. Tô onde? Nessa aqui do meio? É. Arroba Rômulo Bolivar Oficial no Instagram. No YouTube é Rômulo Bolivar mesmo. Isso. E tem um curso na internet, é 1000 na redação, se eu não me engano. Você acha Titio lá no Poder e na Elegância. Muito bom, gente. Tudo na rede social tem lá. Só Tudo lá. Eu sou apenas uma camponesa. Né? Compartilhem, curtam. Jamais Então Mas tá, também é isso. Aí não se inscrevam também. Não se esqueçam. não se inscreva. Não se inscreva, Não se No inscreva. Rômulo não! No Rômulo não! Ela me odeia, eu falei. Não esqueçam também de curtir o Papo de Subúrbio, compartilhar, ajudar a gente a divulgar mais a cultura suburbana, porque nós somos todos professores e sabemos Suburbanos. da importância da origem das pessoas em saberem a sua cultura e expandir cada vez mais. Então não esquece de compartilhar, seguir e curtir a gente, né? Arrasou. Tchau, nosso brinde. Elegância. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!